O Níger conquistou sua independência da França em 1960. Desde a descoberta do urânio na região, se iniciou um processo de instalação da democracia. Além dos atrasos nos pagamentos dos produtos extraídos na região, se desencadeou também a guerra étnica nos anos 90. Sempre foi um regime militar. Em 1993 já teve uma tentativa de golpe que fracassou. No ano seguinte, o país sofreu um ajuste econômico mesmo com a resistência da oposição e da população. Neste ano, o Níger já estava endividado com a França até o pescoço. Eles decidiram reduzir a dívida pela metade, onde o pagamento consumia 47% das exportações. Em 1996, os militares deram um golpe de Estado novamente, suspenderam a Constituição e os partidos políticos. O golpe foi liderado pelo brigadeiro-general Ibrahim Maina Sara. Depois das eleições, onde o general vence, foi instalado diversos protestos violentos. Em 2010 acontece mais um golpe militar, comandado por Salou Djibo, que derrubou o governo de Mamadou Tandja, um ditador que estava há 10 anos no cargo, dissolveu o parlamento e o Tribunal Constitucional para se manter mais 3 anos no poder. Todos os golpes de estados e tentativas foram sob o pretexto da baixa taxa do IDH, pobreza extrema, corrupção sem precedentes, nepotismo, abuso dos direitos humanos e a falta de resultados benéficos para o povo. No dia 28 de julho de 2023, o mundo acordou com um golpe de Estado no Níger, comandado pelo general Abdouamané Tiani, destituindo e prendendo o presidente eleito nas últimas eleições, Mohamed Bazoum. No mesmo dia, o general autoproclamou-se chefe, além de alertar contra qualquer intervenção regional ou estrangeira. Antes disso, em 2021, já tinha-se registrado uma tentativa de golpe militar. Existem diversos fatores que motivaram o golpe. Entra na lista a insegurança, a crise econômica, a questão étnica, a presença de forças estrangeiras e fragilidade dos organismos regionais. O governo derrubado é um aliado forte do Ocidente. Permitiu a instalação de bases militares e armazenamentos de drones, que pode ser um dos atenuantes de uma possível invasão terrorista, além das bases militares da França e a presença forte dos Estados Unidos da América na região. Uma onda de golpe de Estado vem surgindo desde 2019, onde líderes pró-Ocidente, que dizem querer instalar a democracia mas se perpetuam no poder, estão sendo derrubados pelos militares, substituindo o regime do pró-Ocidente pelo pró-russo, onde os braços são voltados na industrialização chinesa e na militarização russa. Justificaram o golpe militar com a insegurança crescente e a ausência de crescimento econômico. Declararam que a intervenção era necessária para evitar a destruição gradual e inevitável do país. Outros fatores contribuíram também, como a ineficiência do combate ao terrorismo da França e dos Estados Unidos da América, na luta contra o Estado Islâmico, Al-Qaeda e Boko Haram. A população acredita que teria mais êxito o grupo paramilitar russo, Wagner Grupo, com a ajuda do governo russo. Uma das possíveis razões também pode ser o tribalismo que reina dentro das Forças Armadas do Níger, um fator que permitiu a Issoufou completar os seus 2 mandatos enquanto presidente. A presença das forças militares estrangeiras é vista como um fracasso do exército. O fracasso de organizações regionais como a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO e a União Africana em assumir uma posição firme contra os golpes militares na Guiné, Burkina Faso e Mali deu asa aos militares do Níger. Nos últimos 4 anos, houve 7 golpes de Estado na região, 3 deles bem-sucedidos. Os líderes da CEDEAO e da União Africana ameaçaram esses 3 países com sanções, mas nada foi feito para manter outros líderes militares. Vale lembrar que também este é o 5º golpe de Estado que acontece no Níger. Mais de 20 países foram colônias da França, e alguns deles ainda estão sob a tutela financeira francesa. Países como Guiné, Togo, Senegal, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, República do Congo, Mali, Djibouti e República Centro-Africana mostram instabilidade política e insegurança. São países que sempre estão na lista das Nações Unidas, com as taxas de crimes, terrorismo e subnutrição muito alta, além de serem corruptos e extremamente pobres. Uma fonte dentro do Níger relata que o motivo pelo qual os militares agiram contra Bazoum é que ele é corrupto e um peão da França. Ministros e membros dos sistemas depostos estão sendo presos. A questão da corrupção paira sobre o Níger, um país com um dos depósitos de urânio mais lucrativos do mundo. A corrupção de que se fala no Níger não se limita a pequenos subornos de funcionários do governo, faz parte de toda uma estrutura desenvolvida durante o domínio colonial francês que impede o Níger de estabelecer a soberania sobre suas matérias-primas e sobre seu desenvolvimento.
No centro da corrupção está a chamada empresa conjunta entre o Níger e a França, que opera o setor do urânio no país. 85% da Somaé pertence à Comissão de Energia Atômica da França e mais duas empresas francesas também, enquanto apenas 15% pertencem ao governo do Níger. O Níger também é responsável pela produção de mais de 5% do urânio do mundo e as metades das receitas de exportações do Níger provém das vendas de urânio, petróleo e ouro. Uma em cada 3 lâmpadas na França é alimentada por urânio do Níger, ao mesmo tempo que 42% da população do país africano vive abaixo da linha da pobreza. Isto quer dizer que com o governo pró-russo, os interesses comerciais podem mudar drasticamente. No mesmo momento da tomada de posse foram proibidas todas e qualquer exportações pagas ou não pagas a saírem do país. Está em estado de emergência, o comércio para, a exportação para, sem movimentação, sem urânio e outras matérias-primas para a França, uma vez que é o maior comprador e explorador da região. A moeda francesa é o franco e parou de ser usado dentro do território francês em 2002, quando passou a usar o sistema do euro. No entanto, 14 das ex-colônias francesas continuam a usar a moeda, o que dá imensas vantagens à França, com prejuízos gigantescos aos países que o usam. 50% das reservas desses países têm que ser mantidas no tesouro francês e a desvalorização do mesmo tem efeitos catastróficos na economia dos países em questão. A França e os Estados Unidos falharam diversas vezes com esses países em não conter o terrorismo. Por esta razão, muitos países estão arranjando maneiras de se desprender do monopólio francês. Mais de 1/3 da economia francesa depende destes países. Com uma aliança econômica com a China e a Rússia, a França perde suas galinhas de ouro. Assim como aconteceu em outras regiões do Sahel, a França vem sugando as terras, transportando os nióbios em longa escala em troca do combate ao terrorismo que vem fracassando desde já. A França fez do país dependente total de quaisquer recursos, como alimentação, saúde, educação e até direitos humanos, tudo dependente externo. Vale lembrar também que a França ameaçou deportar todos os cidadãos do Níger que se encontram no território francês, se caso os militares não derem para trás. Além de apreciarmos o grande desespero da França perante a atitude dos militares, precisamos entender que é um dominó que vem caindo nos últimos 4 anos. A tomada de poder no Níger segue os mesmos traços das recentes golpes no Mali, em 2020 e 2022, e em Burkina Faso, 2 golpes em 2022. Os países formam uma tríplice fronteira na região do Sahel, região de transição entre o clima desértico do Saara, ao norte, e as savanas do Sudão. Paris demonstrou sua preocupação com a situação. No dia 28, o presidente francês Emmanuel Macron condenou veementemente o golpe e pediu a liberação de Bazoum I. A operação francesa, que teve fim em dezembro de 2022, teve como alvo 5 ex-colônias francesas: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger, o chamado G5 do Sahel. Diante da perda da influência da França na região do Sahel, aumenta a importância do grupo mercenário russo Wagner, em paralelo da Rússia. Depois do ocorrido, diversos manifestantes se reuniram e ergueram a bandeira russa e pedindo apoio russo. Como esperado, obtiveram resposta dos irmãos Vodka. Oficialmente, a Rússia condenou o golpe no Níger, apelando para a necessidade de restabelecer a ordem constitucional no país africano. Dmitry Peskov, o porta-voz russo, manifestou preocupação com a possibilidade de uma intervenção de outros países no Níger. Segundo ele, abre aspas, é improvável que a intervenção de países não regionais melhore a situação no Níger. Ainda os militares pediram ajuda ao grupo para ajudar em caso aconteça uma invasão externa no país. Uma intervenção militar é iminente, mas improvável. Líderes mundiais estão de braços atados. A guerra da Ucrânia roubou a máxima atenção geopolítica, fazendo com que muitos governos se fortificassem mais e andassem com cuidado antes de intervir em qualquer assunto militar de países que se rebelam. No Níger, a guerra não é mais entre os militares que tomaram o poder contra a França, já que a Rússia entrou na briga. Uma pequena distração no conflito, a Rússia dará mais um passo perto da vitória na Ucrânia. A França sabe disso, os Estados da América sabem disso. Por essa razão, uma intervenção, se der o caso, virá de mercenários financiados pelos governos estrangeiros, como Estados Unidos da América e França, clandestinamente. O CDAO, que é responsável por questões militares, se reuniram e nem todos estavam de acordo para uma intervenção militar externa no Níger.
como a delegação de Cabo Verde, onde eles pedem calma e um resultado pacífico, dando a entender que fazer uma intervenção não seria uma boa ideia por causa dos respingos que podem levar para seu lado. O Mali e o Burkina Faso são os principais aliados desse novo regime, admitindo que se houver uma invasão externa seria uma declaração de guerra contra os três países. O secretário americano Antony Blinken veio a público dizendo que eles esperam uma resolução pacífica, dando a entender que uma invasão vinda dos Estados da América seria uma solução precipitada. Abre aspas. Continuamos concentrados na via diplomática para conseguir o retorno à ordem constitucional e acredito que continua havendo margem para alcançar este resultado através da diplomacia. Fecha aspas. Horas antes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu a busca de uma resolução política e diplomática pacífica para a crise, em telefone com Assimi Goïta, líder dos militares que governam o Mali. O presidente do Chad já tinha se adiantado, dizendo que caso houver uma intervenção militar dos CDAO, não iria participar. O presidente nigeriano visitou o país na terça-feira passada, com o objetivo de reforçar a importância de uma boa vizinhança com o Níger, foi recebido pelo presidente. Lembrando que a primeira transição pacífica de poder foi do presidente Bazoum em 2021. Os países do CDAO estão divididos e os sinais que os generais mostram são controversos. Já existe uma mobilização das forças conjuntas deste país, mas até agora nada se revê. O país parou. A paralisação do comércio livre pode trazer consequências sérias para os comerciantes. Subidas de preços já se faz sentir na região, sendo também um país que não tem acesso direto com o mar faz com que a dependência seja maior ainda. As fronteiras com alguns vizinhos foram reabertas. Pessoas e bens podem circular novamente pela Argélia, Líbia e Chad, que não fazem parte da CDAO, bem como o Mali e o Burkina Faso, que apesar de serem membros do bloco, apoiam a junta do poder. As importantes fronteiras com o Benin e a Nigéria, no entanto, continuam encerradas devido às sanções do CDAO. Com o fechamento da fronteira com a Nigéria, o combustível subiu drasticamente e os preços dos transportes triplicou. Alguns cidadãos estão atravessando fronteiras para fugir da situação econômica agravante das últimas semanas. A Nigéria também cortou o fornecimento de eletricidade ao Níger, que depende do vizinho para a maior parte da sua energia. Além disso, o CDAO suspendeu as transações comerciais e financiamento entre os Estados-membros e o Níger e congelou os bens do país nos bancos centrais comerciais do bloco. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, com um PIB equivalente a 14 bilhões. Com essas ações econômicas que trazem inflação em todos os produtos básicos, trará uma deficiência socioeconômica, além de agravar ainda mais a crise humanitária que sofre desde antes do golpe de Estado. Essa é uma região que sempre contou com a ajuda de todo lado, e não se sabe até que ponto o povo pode aguentar. Até agora, as operações humanitárias da Organização das Nações Unidas não foram interrompidas e têm acesso de circulação no país. O país é dependente total e o maior golpe talvez seria a retirada de doações, como é o caso da União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido, que suspenderam diferentes tipos de ajuda ao desenvolvimento e apoio orçamental desde o golpe. O governo alemão disse que não vai cortar ajuda humanitária para os que precisarem dentro do Níger. Com a atitude dos boçais dos dois lados, tudo respinga para o povo. E no fim das contas, só o povo é que paga.